Olá, meu amado, minha amada, que bom ter você conosco nesse tempo que podemos estudar a palavra de Deus. Estamos aqui na nossa sala de oração e é um tempo gostoso de orar e também compartilhar da palavra de Deus. E o estudo de hoje, ele está baseado lá no livro que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Lá em Timóteo, capítulo de número 4, segunda carta, escrita pelo apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. E o capítulo 4 começa assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo que não suportarão mais a sã doutrina, mas tempo de coceira nos ouvidos. Amontarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a vinda de Cristo Jesus. Amados, o apóstolo Paulo aqui, ele sabe que ele vai morrer. Ele está preso pela segunda vez lá em Roma, mas agora já sabe que o tempo dele está acabando. E ele chama Timóteo e dá algumas instruções, as últimas instruções. Essa é a última carta que Paulo escreve antes de ser morto. E aqui nós temos muitas recomendações para nós, igreja, em pleno século XXI, mais de 2000 anos depois. Nós temos muitas orientações do apóstolo Paulo, que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, exatamente para que atentemos para viver realmente aquilo que Deus espera de nós como sua igreja. O tema da minha mensagem é uma igreja discipuladora. Uma igreja discipuladora. Nós já aprendemos aqui na igreja que a Igreja de Cristo ela foi instituída exatamente para 3 propósitos principais. Adorar a Deus, testemunhar das suas grandezas, esse é um dos propósitos. O segundo propósito é edificação, crescimento uns dos outros, a gente crescer junto, para que o Evangelho de Cristo possa se expandir, avançar, alcançando outras vidas. E também pregar o Evangelho de Cristo, para que as pessoas possam se converter. Então, os 3 princípios da igreja, as 3 finalidades da igreja principais: testemunhar das grandezas de Deus, edificação dos salvos, o crescimento espiritual de cada um de nós, e a propagação do Evangelho de Cristo, para que as pessoas possam conhecer o Evangelho de Cristo. É interessante que, para estas 3 finalidades da igreja acontecerem com sucesso, nós precisamos entender que nós somos limitados, nós temos data de validade e um dia nós vamos embora. O que significa isso? Exatamente que nós precisamos formar discípulos, uma igreja discipuladora, o tema da minha mensagem. Nós precisamos formar discípulos, porque um dia nós vamos embora. Paulo sabia que o tempo estava acabando. Ele escreve essa última carta e ele termina ali já dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele está dizendo: o meu tempo está chegando ao fim, mas Timóteo, se levante, agora é a sua vez. É como uma corrida de bastão, onde você faz a sua parte e depois entrega o bastão para o outro componente da equipe fazer a parte dele e assim por diante. Recentemente, falando aqui na igreja sobre como ser uma igreja discipuladora, nós temos que ser uma igreja que também leva a palavra de Deus às pessoas, porque o discipulado nada mais é do que você caminhar com alguém e gerar crescimento na vida dessa pessoa. Mas para isso ela precisa se converter, ela precisa reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador, para a partir daí passar por um processo de
estudo, um processo de crescimento. Então, nós precisamos levar o Evangelho de Cristo às pessoas para que elas se convertendo, elas se tornem os próximos discípulos. Nós vamos discipulá-las e elas se tornarão os novos discípulos e assim por diante. E eu falei de algumas possibilidades de como compartilhar o Evangelho de Cristo. Primeiro, entregando material evangelístico. A nossa igreja disponibiliza muito material, Bíblias, Novo Testamento, livros de estudo, folhetos comuns. A gente tem uma gama de materiais, né, para que o Evangelho de Cristo seja compartilhado. Hoje nós temos uma revista de bairro, que também nessa revista nós colocamos informações de vários profissionais gabaritados, mas também colocamos o Evangelho de Cristo, né, para que as pessoas do bairro possam conhecer o Evangelho de Jesus. Então nós temos várias formas de entregar material evangelístico, né? Temos também uma caminhada com a Everhome, que a Everhome Brasil, eu sou um dos conselheiros, ali eles também disponibilizam muito material, treinamento, é muito bacana também. Também, você pode criar grupos de oração, né, no seu trabalho, no prédio onde você mora, junto dos seus amigos, na academia. Eu falei recentemente isso aqui na igreja, algumas pessoas aderiram, começaram a montar grupos de oração no trabalho. Antes de começar a trabalhar, vamos orar. Aquele ambiente gostoso, onde não é obrigatório participar, mas participa quem quer. E eu sempre enfatizo aqui na igreja que no trabalho, na vizinhança, na escola, na faculdade, universidade, por mais que seja difícil, seja um ambiente muito hostil, a gente sabe que tem servos e servas de Deus nesses lugares. E quando você se dispor a montar um grupo de oração, Deus vai unir vocês para que vocês possam estar ali exatamente buscando a presença de Deus e impactar outras vidas ali naquele lugar. Também falamos que uma das formas de falar de Jesus é convidando as pessoas para estar nas atividades da igreja. A igreja abre as portas exatamente para proporcionar adoração a Deus, edificação do salvo e pregar o Evangelho de Cristo. Então, quando convidamos pessoas a estarem em nossas atividades, nós também estamos compartilhando do Evangelho de Jesus. E também usando as redes sociais. Hoje nós usamos as redes sociais para tantas coisas que não tem nada a ver com o reino. Eu não estou dizendo que é errado, mas a gente pode também usar as redes sociais para falar do reino, seja independente das redes sociais. Não vou falar de nenhum nome, o nome de nenhuma aqui não, mas qualquer uma delas. Use cada uma dessas possibilidades, né, oportunidades para poder falar do Evangelho de Jesus. Enfim, temos pessoas ao nosso redor que precisam ouvir falar de Jesus. E quando elas se convertem, temos que discipulá-las, temos que prepará-las para serem a próxima geração da igreja. Então, por isso que o tema da minha mensagem é a igreja discipuladora. E pensando nesse texto que Paulo escreveu ao jovem Timóteo, preparando ele para dar continuidade ao reino de Deus, eu tenho algumas lições para compartilhar com vocês. O texto ele é muito rico, ele tem outras lições, outras informações muito importantes, mas quero compartilhar algumas apenas. A primeira, Paulo, ele faz um apelo urgente a Timóteo. Ele diz assim, logo no verso 1, usando a expressão conjuro-te, né? Que significa eu rogo, eu ordeno, eu suplico que você faça o que eu vou te pedir. Paulo sabia da importância de levar o Evangelho de Cristo às pessoas para que elas pudessem conhecer a esperança que nós temos. Então ele levanta Timóteo e faz um apelo, fala, eu conjuro-te, eu imploro, eu suplico que você pegue essa mensagem e leve adiante. Paulo sabia que Timóteo precisava dar continuidade ao Evangelho de Cristo, né? A mensagem do Evangelho de Cristo, compartilhando ela. Ele sabia da importância de Paulo e ele chega a citar o nome de Dimas, lá no verso 10, que esse abandonou a carreira da fé. Mas ele diz, Paulo diz a Timóteo, fica firme, leve esse Evangelho, leve esta palavra, não deixe ela morrer com você. Você precisa fazer novos discípulos, você precisa ser um discipulador. Então, como primeira lição, precisamos que as pessoas se levantem para compartilhar do Evangelho de Cristo, para que possamos ter pessoas para discipular, pessoas para ensinar e para conduzi-las a viver exatamente na missão que Jesus Cristo deixou à sua igreja. A segunda lição, ensine a verdade de Deus. Paulo pede que Timóteo não perca nenhuma oportunidade para pregar o Evangelho de Cristo. Ele diz assim, que pregues a tempo e fora de tempo.
Paulo sabia da urgência das pessoas de conhecerem a mensagem de Cristo, porque é uma mensagem transformadora. Quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nós somos transformados de dentro para fora. Há uma transformação na vida como um todo, parte física, emocional, espiritual. E é interessante que nós que acreditamos na Bíblia, nós vemos que a Bíblia deixa clara que Cristo vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E quando esse dia chegar, quem não foi lavado pelo sangue de Cristo não vai poder estar com ele. Foi ele que disse, não somos nós. Ele diz que quem não tem o nome dele escrito no livro da vida, no livro da eternidade, não poderá entrar no reino do Pai, né? Então nós temos que pregar o Evangelho de Cristo para as pessoas, porque o dia do Senhor chegará, onde Ele vai vai levantar a sua igreja e levá-la junto dele. Mas, independente desse dia chegar, nós temos que entender que todos nós temos uma data de validade. E pelo fato de termos uma data de validade, se morrermos sem Cristo, estaremos passando uma eternidade toda sem Ele. Por isso que precisamos pregar a mensagem de Cristo, a verdade de Deus. Hoje nós vivemos em uma geração que não está muito preocupado em falar da verdade de Deus. A verdade de Deus é aquela que exorta, é aquela que repreende, é aquela que nos disciplina, mas é aquela que nos amadurece, nos fortalece, nos mostra os propósitos de Deus, até para tudo o que está acontecendo no mundo. Hoje nós vivemos em um tempo, amados, desafiador, tantas coisas acontecendo na forma econômica, geográfica, problemas de várias ordens, no mundo inteiro. O mundo passa por um momento muito estranho, essa que é a grande verdade. Até os especialistas, independente da fé, falam muito sobre isso, que o mundo está passando por uma transição. Então nós precisamos realmente levar uma mensagem verdadeira, porque essa mensagem vai levar esperança, vai levar consolo, vai levar o verdadeiro amor de Jesus Cristo às pessoas. Como eu sempre digo, são várias formas de compartilhar a verdade. Compartilhe a verdade às pessoas, porque a verdade faz toda a diferença na vida delas, para que elas possam compreender o que Deus quer dizer a elas, para que elas possam tomar as suas decisões. A terceira lição, fale de Jesus Cristo. Primeiramente, Paulo vai dizer, fale a verdade, fale da palavra. Mas ele vai dizer exatamente a mesma coisa, fale de Jesus. Paulo não pede para que Jesus defenda uma denominação, uma instituição, uma cultura humana ou coisas semelhantes. Paulo pede que Timóteo fale de Jesus Cristo o tempo todo e em todo lugar e explica o porquê. Nós lemos na sequência ali do verso 2 que Paulo diz que Timóteo deveria pregar sobre Jesus, porque essa palavra ela corrige, ela repreende, ela exorta. Praticamente as mesmas palavras que ele vai dizer ali nos versos anteriores, no final do capítulo 3. Olha lá, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 14. Tu, Timóteo, permanece naquilo que aprendeu e de que foste inteiramente ensinado, sabendo de quem o tens aprendido. E desde a tua meninice, desde quando ele era criança, ele conhece as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, que podem fazê-lo sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. E na sequência, Paulo vai dizer, toda a Bíblia, toda ela, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é divinamente inspirada por Deus, e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, Timóteo, pregue sobre Jesus. Nós temos, sim, uma denominação, fazemos parte de uma denominação, mas acima dela tem Jesus. Temos uma cultura, mas acima dela tem Jesus. Temos tradições, acima das tradições tem Jesus. Amados, a igreja é levantada por Cristo para ensinar sobre Ele, porque é a mensagem dEle, é a história dEle que faz toda a diferença em nossas vidas. Nós lemos que João, lá no Evangelho que ele escreve, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele vai dizer que o verbo, ou seja, a palavra, era Cristo. E Cristo veio ao mundo e se tornou homem, né, para cumprir com a sua missão de morrer na cruz. Então, toda a palavra que está escrita na Bíblia aponta para Jesus.
desde Gênesis a Apocalipse. Por isso que nós temos que falar de Jesus. Jesus é a base do cristianismo. Temos que ser uma igreja cristocêntrica para fazer novos discípulos cristocêntricos, para que eles possam também levar a palavra de Deus para as pessoas ao seu redor. Amados, como eu sempre digo, se a mensagem de Cristo não for suficiente para transformar a vida de uma pessoa, nada mais vai ser. Guarde essa frase. Se a mensagem de Cristo não for suficiente, não for irresistível, não for completa na vida de alguém, nada mais é. A gente pode fazer muitas outras coisas dentro de uma instituição chamada igreja, mas se não tem Cristo, ela está incompleta, porque Cristo está completo nele, em si mesmo, na sua missão. Por isso que nós temos que pregar sobre Cristo, temos que pregar a verdade, ensinar a verdade, porque ela liberta o homem dos seus caminhos para viver o caminho que o Criador quer que ele viva. Pregamos sobre Cristo porque ele morreu numa cruz, similar a essa aqui atrás, exatamente para perdoar os nossos pecados pelo seu sangue derramado, porque lemos lá em Hebreus capítulo 9, verso 22, que sem sangue, sem derramamento de sangue, sangue puro, inocente, imaculado, perfeito, sem derramamento desse sangue, não há perdão de pecados. Então, se Cristo não tivesse derramado do seu sangue, a gente não teria o perdão dos nossos pecados. Por isso que temos que pregar sobre Cristo, pregar a verdade e pregar sobre Cristo. Dando continuidade, na quarta lição, são apenas 5, tá? Na quarta lição, nós lemos o seguinte: muitos não vão querer ouvir. É interessante que Paulo, ele está escrevendo algo a Timóteo, que naquela época ele já encontrava esse desafio. Mas se fosse hoje, Paulo iria falar: olha para o teu lado, Timóteo. Você está rodeado de pessoas e algumas delas não querem mais ouvir a verdade, a palavra de Cristo. É interessante que Jesus Cristo, ele, quando falava sobre a escatologia, Mateus 24, entre outros textos, ele chegou a dizer que haveria um tempo em que as pessoas não teriam mais fé. O que é fé? O apóstolo Paulo, em Romanos 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir, conhecimento da palavra de Deus. Então, haveria um tempo, ou Paulo está dizendo, haverá um tempo, chegará um tempo, que nós cremos que o tempo é hoje, tá? Onde as pessoas elas não têm mais fé. Porque elas não estudam a Bíblia, elas não creem na Bíblia, elas não acreditam mais na Bíblia. Então, automaticamente, se eu não tenho a Bíblia, eu não vou ter fé em Deus, no Criador, em Jesus Cristo. E Paulo, ele está dizendo isso ao jovem Timóteo. Timóteo, você vai pregar para uma geração, na época dele já era assim, hein? Que, desculpa, algumas pessoas, elas não vão acreditar na verdade. Hoje, muitas pessoas não acreditam na verdade. Mas sabe o que é interessante? Paulo, ele está fazendo um diagnóstico do que está acontecendo no mundo. E do que vai acontecer muitos anos depois da morte dele, que é o tempo chamado hoje, século 21, ano 2026. As pessoas, muitas delas, não querem saber do Evangelho de Cristo. Mas isso não tira a nossa responsabilidade de continuar se importando com elas, orando, dando oportunidade a elas de conhecerem a palavra, entregando material, testemunhando, convidando. Isso não muda. O fato das pessoas estarem mais céticas, das pessoas estarem mais fechadas, não muda a nossa missão. A igreja discipuladora, ela entende que a missão dela nunca termina. Ela vai até Cristo vir ao mundo. Ou seja, enquanto a igreja está no mundo, tem missão para cumprir. E a gente não olha para esse diagnóstico do mundo, a gente olha para a nossa missão. Se olhar para o diagnóstico do mundo, eu paro de pregar, eu deixo de ser pastor. Por quê? Porque o mundo realmente está cheio de desafios por causa da mensagem de Cristo. Muita perseguição no mundo inteiro por causa da mensagem de Cristo. Muitos não querem ouvir a mensagem de Cristo, mas isso não tira a nossa missão de pregar. Por quê? Por 2 motivos. Um deles, a Bíblia não generaliza, dizendo que todos não querem ouvir. A Bíblia diz, muitos não querem ouvir. Então, se não são todos, há uma parcela, independente do tamanho, que quer ouvir a verdade. Então, eu preciso pregar por causa dessa parcela. Segundo, para esses que não querem ouvir a verdade sendo pregada, eles vão ouvir
daquilo que lá na frente eles vão entender que poderia ter transformado a vida deles, mas eles não quiseram. Porque quando você diz uma verdade a alguém, quando você fala da verdade que é Jesus Cristo, você está confrontando a vida daquela pessoa. E a partir daí, ela tem uma responsabilidade de dar uma resposta. Quando você vai no médico e o médico diz, muda de vida, muda a sua alimentação, sai do sedentarismo, vai cuidar da sua saúde, ele está dando um alerta. Se você não fizer, daqui a algum tempo você vai colher as consequências. E aí você vai lembrar, ó, o médico já me dizia lá atrás, muda a alimentação, sai do sedentarismo, cuida da saúde. E eu não fiz, hoje estou colhendo. Eu creio que a pregação da palavra de Deus também tem esse poder, de confrontar todos os seres humanos para que eles possam entender aquilo que rejeitaram que estava no Cristo da cruz. Eles rejeitaram. Então, o meu papel, o seu papel como crente é continuar ensinando, pregando, apesar dos desafios de um tempo chamado hoje. O tempo é cheio de desafios, mas isso não muda a nossa responsabilidade. Então, continue pregando, continue ensinando a verdade de Deus. E a quinta e última lição que eu quero compartilhar do texto, um texto muito rico, como eu já comentei no começo, tem muito mais a nos ensinar, mas quero terminar compartilhando a quinta lição. Fique firme na sua missão. No verso de número 5, Paulo diz que Timóteo precisava ser sóbrio, estar focado em tudo e ficar firme na missão que Jesus tinha dado a ele também. A palavra ser sóbrio significa, uma das definições, estar focado. Você está focado na cruz. Você está focado na missão. Você está focado em servir Jesus Cristo. E quando você está sóbrio, focado, você não vai tirar os olhos da missão. O que Jesus Cristo me pediu, é isso que eu vou olhar, é isso que eu vou fazer. E quando eu desanimar, eu vou olhar para a cruz. Eu vou olhar para a cruz, porque eu vou lembrar do que Cristo fez por mim e do que Ele pediu para que eu fizesse para com as pessoas ao meu redor. Então, amados, quando eu estou focado, sendo sóbrio na minha missão, eu não vou desistir. Por quê? Porque eu tenho uma missão, eu tenho um propósito de vida, eu sei o que eu estou fazendo, para onde eu vou, eu sei o que eu vou conquistar. A palavra de Deus chega a dizer que Ele honra todos aqueles que permanecem fiéis. Nesse próprio texto, o apóstolo Paulo chega a dizer que aqueles que creem, que pregam sobre a volta de Cristo, receberão uma coroa, receberão um presente. E não só ele deixa claro no texto, não só a mim, mas também a todos que amarem a vinda de Cristo. E Paulo amava a vinda de Cristo, por isso que ele deu o segmento, né? Continuou ensinando pessoas, discipulando pessoas, para que essa mensagem nunca terminasse de ser levada aos quatro cantos do mundo, até que Cristo viesse buscar a sua igreja. Então, nós somos uma geração que acreditamos que Cristo vai nos buscar em breve, nos levar à sua presença. Mas nós temos que amar isso também, temos que amar a vida de Cristo, mas temos que também amar pessoas e pregar o evangelho de Cristo, sabendo que Deus nos honrará. A sua missão como crente é levar a mensagem de Jesus Cristo a todas as pessoas ao seu redor. Você está cercado de pessoas que algumas querem, outras não, isso não importa, mas você tem a missão de dizer a elas da mensagem de Cristo. Uma mensagem que transforma, que liberta, que cura, restaura, uma mensagem que transforma vidas. Deus nos deu uma grande missão, transformar vidas. Amados, que privilégio nós temos. Agorinha estava adorando a Deus com a canção Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Nós te agradecemos, ó Deus. Te agradeço, meu Senhor, por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, como Jesus Cristo, homem na cruz. Estava adorando Ele minutos atrás, cantando exatamente essa canção, orando a Ele, agradecendo tudo aquilo que Ele já fez e ainda fará na minha vida, na minha história, na história da minha família, na história de todos aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador. Então, a nossa missão é pregar, testemunhar, evangelizar, falar do amor dele às pessoas ao nosso redor. Deus quer nos usar como instrumento nas tuas mãos. Deus quer nos usar como vasos nas mãos do oleiro, nos transformar e nos usar. Por isso, nessa quinta lição desse texto fica firme, Deus vai te honrar. Ele vai te honrar.
Está difícil? Permaneça firme na sua missão. Os desafios são grandes? Permaneça firme na sua missão. E eu quero concluir dizendo, se queremos fazer discípulos, ser uma igreja discipuladora, temos que ficar firme na nossa missão, focado na nossa missão que Jesus Cristo nos deu. Se não tivermos convicção do que nós fazemos, se não tivermos convicção do que nós cremos, como empolgaremos, como motivaremos, como levantaremos outros a fazer o mesmo? Então, nós temos que amar a missão, se envolver com a missão, se empolgar com a missão, ter convicção dessa missão e compartilhar ela, levantar outros para viverem o mesmo. Temos que viver como Paulo fez. Ensinou a Timóteo e Timóteo ensinou a outros e a Igreja de Cristo chegou até aqui a cada um de nós. Então, se queremos que as futuras gerações ouçam a mensagem que vai transformar, libertar, curar, gerar grandes benefícios nesta vida e na eternidade, precisamos levantar discípulos, ser uma igreja discipuladora. Vamos orar, Pai? Que todos nós possamos nos levantar para fazermos parte desse exército de uma igreja discipuladora. O Senhor nos chamou, ó Pai, para fazer a diferença na vida das pessoas ao nosso redor. Que começamos com uma pessoa, depois duas, depois três, que possamos montar, ó Pai, grupos de oração por onde passamos, no trabalho, na faculdade, na universidade, ó Pai, na academia, que possamos montar grupos de estudos, porque nós cremos que pessoas precisam do Senhor nesses lugares também, que possamos, ó Pai, distribuir material, convidá-los a participar das atividades da Tua igreja, que possamos, ó Pai, levar o Evangelho de Cristo às pessoas ao nosso redor. Estamos cercados de pessoas, ó Pai, que precisam ouvir falar do Senhor. E a minha oração é que a nossa Igreja Batista Emanuel se levante para fazer a diferença nesse tempo. Mas não só a nossa igreja, todas as Tuas igrejas, ó Pai, todo o Teu povo ao redor do mundo, que todos se levantem para fazer a diferença, fazer a obra do Senhor avançar, até que Cristo volte. Cremos que em breve Ele virá, mas até Ele vir, temos uma missão a cumprir e que o Senhor nos use como instrumentos nas Tuas mãos, para que, ó Pai, o maior número de pessoas possam ouvir falar dessa mensagem que um dia nos transformou e nos deu a certeza da vida eterna com o Senhor por toda a eternidade. E é no nome dEle, Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Seja bênção, faça a diferença na vida de alguém. Seja uma igreja discipuladora.